Muito boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor, nosso Mestre, nosso amigo Jesus esteja presente em nossas vidas, nos envolvendo nesse instante. Queremos elevar a Ele uma prece de gratidão por esses momentos, por estarmos aqui reunidos. Pedir a Ele a inspiração, a assistência que precisamos para esses momentos de estudo, esses momentos de reflexão. Obrigado, mestre amigo, por essa oportunidade bendita. Esteja conosco, Senhor, em todos os momentos de nossas vidas, agora e sempre, que assim seja. Nós estamos fazendo um estudo do livro Boa Nova, não de todas as mensagens, porque algumas nós já fizemos os comentários antes, já lemos antes. Outras são um pouquinho grandes, e não são bem contos, digamos assim, mas mais aspectos da época, às vezes, enfim, informações que a gente acha que são relevantes para o estudo assim, individual. Assim. Mas aqui nos nossos comentários nós estamos querendo mais aqueles aspectos que têm a ver com a mensagem direta de Jesus, quando Jesus conversava com os discípulos, quando Jesus contava uma história, contava um conto, e tudo isso. Então, nós vamos ler hoje o capítulo 6 do livro Boa Nova, que se intitula Fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. Lembrando que o livro Boa Nova, né, para quem não conhece, quem está vendo pela primeira vez, é um livro psicografado pelo nosso querido Chico Xavier e ditado pelo espírito Humberto de Campos. Depois das primeiras prédicas de Jesus a respeito aos trabalhos ingentes que a edificação do reino de Deus exigia dos seus discípulos, esboçou-se na fraterna comunidade um leve movimento de incompreensão, que, pois a Boa Nova reclamaria tamanho sacrifício, então o Senhor, que sondava o íntimo de seus companheiros diletos, os reuniu uma noite, quando a turba os deixara a sós, e já algumas horas haviam passado sobre o pôr do sol. Então, nesse primeiro parágrafo, né, fala que Jesus, depois das primeiras prédicas, né, das primeiras pregações sobre o reino de Deus e os trabalhos que precisam, né, os esforços que precisamos para edificar o reino de Deus, né, ele fala edificar. Então, muitas vezes Jesus fala entrar e tal, mas você vê que Humberto de Campos fala edificar, porque ele, na verdade, é uma construção íntima dentro de nós, né, para permitir que Deus reine em nossos corações. Né? Então, esse é o objetivo. Mas existe esforço, existe dedicação, atenção. Né? Então, muitos começaram a falar: nossa, a nossa Boa Nova reclama tanto sacrifício, tanto trabalho, tanto esforço. Então, Jesus, né, que ele percebia o que se passava no íntimo deles, depois os reuniu os discípulos uma noite, quando o pessoal foi embora, né, e começou a falar com eles. Interrogando-os vivamente, provocou a manifestação dos seus pensamentos e dúvidas mais íntimas. Após escutar-lhes as confidências simples e sinceras, o mestre ponderou. Na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Onde o filho e o pai que não desejam estabelecer a confiança integral e recíproca, nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Sua dedicação nos cerca os espíritos, desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos, e já ele nos amava. E acaso poderemos
desdenhar a possibilidade da retribuição? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? Então, ele começa falando, né, quando ele falando para os discípulos, que a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. É esse o sentido principal da palavra fé. Ela tem a mesma origem, fides, né, em latim. Então, fides vem fé, vem fidelidade, né? Então, na verdade, fé, no aspecto que Jesus fala, não é somente crer, falar, não, eu acredito que Deus existe e toco minha vida do jeito que eu bem entender. Não é isso, né? E isso qualquer espírito, qualquer, né, pode fazer. Na verdade, o cristão, ele acredita em Deus naturalmente, mas busca ser fiel a Deus, ter fé, ter fidelidade a Deus, como um filho em relação ao pai, né? Então, esse é o objetivo principal. E aí ele fala uma coisa bonita aqui, né? Ainda não o conhecíamos, quer dizer, a gente nem sabia, nem cogitava da existência de Deus, e ele já nos amava como seus filhos, né? Então, e aí ele continua, né? Como os discípulos o escutassem atentos, o mestre acrescentou: tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Se vacilais receosos ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Qual o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Então, muita gente acha que seguir Jesus, ser fiel a Deus, é muito sacrifício, mas as outras coisas. Quanta coisa que a gente sacrifica por prazeres imediatos e que estragam nossa saúde física, mental, espiritual, né? Atrai companhias indesejáveis que acabam, às vezes, destruindo a nossa vida. Ele fala, quanto pagarão o vaidoso e o avarento, né? A pessoa que é vaidosa, que vive da vaidade, ela está sempre preocupada com o que os outros pensam sobre ela. O avarento, preso aos seus bens materiais, junta dinheiro e fica preso, às vezes até depois da morte do corpo, fica preso ao seu tesouro, aos seus bens, né? O preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso, né? Então as pessoas acham que existe uma vida fácil. Não. O que a gente chama de vida fácil é caminho para o desastre, né? A pessoa que vive ociosa, por exemplo, ela se entedia, ela tende a se isolar, ela tende a perder o sentido e o prazer de viver, porque a vida é atividade. Atividade adequada às nossas condições, atividade adequada à nossa capacidade, né? Deus não exige que a gente faça coisas que a gente não tem condições de fazer. Só com o tempo a gente vai se desenvolvendo, né, espiritualmente e tudo mais, para a gente conseguir fazer coisas mais substanciais. Mas todos nós podemos. Então a atividade é um prazer, né? É um momento de descanso, tem um momento realmente de até da diversão, mas a atividade, fazer o bem, participar da vida, né? É algo que faz parte da nossa natureza e não ficarmos alheios, como muita gente quer, né? Então, é importante a gente perceber. Se a gente está se sentindo, às vezes, cansado, se a gente não tem ânimo, a gente tem que procurar, né, ajuda. Ajuda física, né? A gente pode procurar um médico, às vezes. Às vezes estamos com sintomas depressivos. E a depressão é um problema físico. Além de ser um problema emocional, mental, é um problema físico, porque afeta o funcionamento do cérebro. Então, às vezes, precisamos tomar algum medicamento
para que o cérebro volte, o cérebro físico mesmo, volte a funcionar bem e permita com que a gente possa agir, né? Que a gente possa também procurar, às vezes, uma ajuda psicológica para resolvermos alguns problemas íntimos. E ajuda espiritual, buscando a companhia dos benfeitores espirituais, buscando a companhia, a presença de Jesus em nossas vidas, né? Então, nós temos que buscar ajuda, porque não é normal essa atitude. Ou nós temos um problema físico, ou temos um problema de ordem psicológica, ou temos um problema de ordem espiritual, né? Às vezes os três, né? Então, não podemos achar que isso é fraqueza, né? A maior força do cristão é reconhecer a sua fraqueza. Aquele que acha, não, eu sou forte, tal, só que está confiando tudo em si mesmo. Nós somos frágeis, de fato. Não fosse a bondade e a misericórdia divina. Então, ao reconhecer nossa fraqueza, nós buscamos aonde nós vamos conseguir força. Em Deus, acima de tudo, né? Então, nós vamos conseguir forças nele e ajuda de amigos, de profissionais, né? Para nos auxiliar a sair desse quadro e conseguirmos nos integrar à vida. Porque essa é a verdadeira felicidade, né? Isso faz parte da felicidade. Aí, timidamente, Tiago, filho de Alfeu, contou a história de um amigo que arruinara a saúde por excessos nos prazeres condenáveis. Então, cada um começou a refletir, de fato. Então, o Tiago falou, eu tenho um amigo que acabou com a saúde porque bebeu, se teve uma vida desregrada, atendendo aos impulsos primitivos, né? Tadeu, outro discípulo de Jesus, falou de um conhecido que, depois de ganhar grande fortuna, se havia tornado avarento e mesquinho, a ponto de privar-se do necessário para multiplicar o número de suas moedas, acabando assassinado pelos ladrões. Então, Tadeu falou de uma outra pessoa, né, que ele havia se tornado avarento, mesquinho, e começou até a faltar o necessário para ele, aquela pessoa que é tão mesquinha que nem o necessário ele adquire para si mesmo. E acabou sendo assassinado, né? Pedro recordou o caso de um pescador de sua intimidade, que sucumbira tragicamente por efeito de sua desmedida ambição. Então, cada um entendeu, né, que às vezes o mundo também cobra e o preço é terrível, porque se nós temos algum esforço a fazer na obra de nossa redenção, nós temos muito a colher, né? Agora, o mundo às vezes cobra um preço e depois disso nós não temos mais nada. Nós temos que refazer o caminho, porque entramos pelo caminho errado. Jesus, depois de ouvi-los, satisfeito, perguntou: não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas? Se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus pedir-nos lealdade ao coração? Trabalhamos agora pela instituição divina do seu reino na terra. Mas desde quando estará o Pai trabalhando por nós? Nós começamos a trabalhar em consonância com o pai. É como criança, né? Às vezes, lá, pensando numa criança, o pai tem uma propriedade, tem uma fábrica, alguma coisa. Então, a criança tem um momento que ela está só ali, aproveitando. Chega um ponto que ela começa a participar também do trabalho do pai, né? E aqui nós estamos começando agora. Há quanto tempo que o pai trabalha por nós mesmos, né? As interrogativas pairavam no espaço sem resposta dos discípulos, porque, acima de tudo, eles ouviam a que lhes dava o próprio coração. Enquanto os companheiros meditavam no que dissera Jesus, Tiago se lhe dirigia, nesses termos: Mestre, tenho um amigo de Corazim que vos ouviu a palavra santificante e deseja seguir-vos. Porém, asseverou-me que o reino pregado pela vossa bondade está cheio de numerosos obstáculos, acrescentando que Deus deve mostrar-se a nós outros somente na vitória e na ventura. Devo confessar que hesitei antes suas observações, mas agora, esclarecido pelos vossos ensinamentos, melhor vos compreendo.
e afirmo-vos que nunca esquecerei minha fidelidade ao reino. Então, o Tiago falou, olha, eu conheço uma pessoa lá de Corazim, né, que ouviu, mas achou muito estranho isso, porque ele acha que Deus, ele nos deve dar a vitória, né? Nos deve dar a aventura, né? Quer dizer, as conquistas, e não pensar sacrifícios, dificuldades, mas aí o pai não está educando o filho, né? É claro que Deus quer o nosso bem, claro que Deus nos dá coisas boas, magníficas, esplêndidas, mas ele precisa educar o filho. Ele precisa curar o filho quando ele está doente da alma. E às vezes os remédios são amargos, criados, né? Às vezes são problemas criados por nós mesmos. Normalmente são problemas criados por nós mesmos, através da nossa atitude. É igual, né? Às vezes a pessoa se entra na vida desregrada e vem a doença. Que é uma maneira, né? Que a natureza, que o Pai, que as leis divinas deram para corrigir nossos erros. Nós reclamamos, mas nós que criamos. Ninguém precisa passar por aquilo, né? Então, às vezes, as dificuldades, né? Os problemas, as dores, são métodos de cura para nós. O Senhor, aproveitando a hora, exclamou bondoso: Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes, pessoas que acreditam em Deus, né? Que não entendem a proteção do céu senão nos dias de tranquilidade, de triunfo. Então a pessoa se acredita, Deus me deu tudo, eu estou em paz. Não. Nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, Jesus conhece a vontade de Deus, né? Ele já está interligado com o Pai permanentemente. Por isso que ele fala que ele é um com o Pai, né? Eu e o Pai somos um, né? E ele fala também para a gente, né? Para os discípulos, assim também é como eu quero que vocês sejam um comigo. Então, vai chegar um momento que nós estaremos tão interligados a Jesus que permanentemente estaremos em contato mental, espiritual com ele. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, sim no Pai que aperfeiçoa. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem de ser perseverante e sem trégua. Nesse íntere, todos os companheiros de apostolado se puseram a perguntar. Mestre, exclamou um deles, não seria melhor fugirmos do mundo para viver na incessante contemplação do reino? Isso foi um equívoco que muitos cristãos fizeram. Vamos fugir do mundo para ficar contemplando o reino divino. A ideia não é essa. Como é que a gente se aperfeiçoa fugindo do mundo? Se fosse para isso, a gente não tinha reencarnado. É exatamente na reencarnação, no processo de entrarmos no mundo, de convivermos com a pessoa, com as pessoas, nós vamos nos aperfeiçoando, né? E aí Jesus responde: que diríamos do filho que se conservasse em perpétuo repouso junto de seu pai, que trabalha sem cessar no labor da grande família? De que modo, porém, se há de viver como homem e como apóstolo do reino de Deus na face desse mundo, inquiriu Tadeu? Também outra dúvida. Como é que a gente pode, né, viver como homem e como apóstolo do reino neste mundo, com tantas coisas ruins, tantos problemas, tantos apelos, né, às nossas más tendências, né? Então, será que não seria melhor nos afastarmos para evitarmos isso? Aí Jesus falou, esclareceu: em verdade, ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. Por absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra, existem prazeres que não são condenáveis, né? Mas existem prazeres que são degradantes, são os prazeres condenáveis da terra, e para as virtudes sublimes do céu. O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo a sua obra neste mundo. O mundo é obra de Deus, né? Ele sabe que se acha a trabalhar com muito esforço num grande campo.
propriedade do seu pai, que observa com carinho e atenta com amor nos seus trabalhos. Imaginemos que esse campo estivesse cheio de inimigos, por toda parte, vermes, víboras peçonhentas, tratos de terra improdutiva. É certo que as forças destruidoras reclamarão uma indiferença e a submissão do Filho de Deus, mas o filho de coração fiel ao Pai se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. Entrará em luta silenciosa com o meio, irá sofrer os tormentos com heroísmo espiritual, por amor do reino que traz no coração. Plantará uma flor na qual haja um espinho. Abrirá uma senda, embora estreita, em que estejam em confusão os parasitos da terra. Cavará pacientemente buscando as entranhas do solo, para que surja uma gota d'água onde queime um deserto. No íntimo desse trabalhador brotará sempre um cântico de alegria, porque Deus o ama e segue com atenção. Então, ele está sempre em atividade. Esses são exemplos que Jesus colocou de forma figurada. Então, está sempre em atividade, buscando fazer o bem, buscando melhorar o próprio planeta, né? A sua própria vida, no sentido melhor que seja, né? Ajudando os outros, ajudando as pessoas que convivem com ele. E, ao mesmo tempo, estará alegre, porque sentirá que Deus está com ele nesse trabalho, né? Qual a primeira qualidade a cultivar no coração? Perguntou um dos filhos de Zebedeu. Os filhos de Zebedeu, a gente já viu aqui, eram João e Tiago. Outro Tiago, não esse que falou, mas o outro Tiago. Então aqui não fala qual dos dois que perguntou. Qual a primeira qualidade a cultivar no coração para que nos sintamos plenamente identificados com a grandeza espiritual da tarefa? Acima de todas as coisas, respondeu o mestre, é preciso ser fiel a Deus. Acima de tudo é ser fiel a Deus. Fidelidade a Deus, né? Mantermos essa fidelidade, porque aí, a partir daí, a gente começa a construir o caminho de nossa redenção espiritual. O objetivo é desenvolvermos plenamente o amor, né, a caridade, mas a base é essa fidelidade. Então, primeiro a gente tem que construir essa base para atingir esse ápice, né, atingir o objetivo final. André inquiriu, André é irmão de Simão Pedro. Mestre, nesses últimos dias tenho me sentido doente e receio não poder trabalhar como os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? Ouve, replicou o Senhor. Nos dias de calma, é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. O enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para nosso Pai, com mais altas probabilidades de êxito no serviço. Tateando ou rastejando, busquemos servir ao Pai que está nos céus, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. O doente pode lutar, pode fazer, né, pelo seu próprio exemplo. Um exemplo que sempre ficou marcado na história do Espiritismo é do nosso querido Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, né, porque ele teve um problema de saúde, ficou paralítico completamente, deitado numa cama, cego, mas ele não perdeu a capacidade de falar e de ouvir e de pensar. Mas ele não se mexia. Até ele falava brincando que um dos maiores sonhos dele é poder virar de bruços. Ele não podia se mexer na cama. E com isso, ele rodou o Brasil, dando palestras, falando, consolando as pessoas que olhavam para ele naquela situação e viam aquele homem alegre, aquele homem, né? E ele chegava a brincar muitas vezes. Uma vez ele chegou para o Divaldo Franco, né? Que é o maior, talvez, orador espírita da atualidade, e falou: Divaldo, as pessoas preferem quando eu falo do que você. Divaldo falou: é mesmo, Jerônimo? Por quê? Ele falou assim: não, porque quando você fala, as pessoas aplaudem. E quando eu falo, eu saio carregado, porque ele era carregado numa maca, né? Ele brincava, né? Era uma pessoa feliz, apesar de todo o problema. Então, mesmo doente, podemos servir a Deus. Não é um trabalho manual, não é um trabalho físico, né? É um trabalho principalmente de exemplificação.
André, continua Jesus falando, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os ouvidos. Se ficares mudo, toma assim mesmo a charrua, valendo-te das tuas mãos. Ainda que ficasses privado dos olhos da palavra, das mãos e dos pés, poderia servir a Deus com paciência e coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade, que nos conduzirá ao amor dos amores. Que nos conduzirá ao amor dos amores. O grupo dos apóstolos calaras, impressionado. O luar esplendia sobre as águas silenciosas. O mais leve ruído não traía o silêncio daquela hora. André chorava de emoção, enquanto os outros observavam a figura do Cristo, iluminada pelos clarões da lua, deixando entrever um amoroso sorriso. Então todos, impulsionados por soberana força interior, disseram quase a um só tempo: Senhor, seremos fiéis. Jesus continuou a sorrir, como quem sabia a intensidade da luta a ser travada e conhecia a fragilidade das promessas humanas. Entretanto, do coração dos apóstolos jamais se apagou a lembrança daquela noite luminosa de Cafarnaum, aureolada pelo ensinamento divino, humilhados e perseguidos, crucificados na dor e esfolados vivos, souberam ser fiéis diante de todas as vicissitudes da natureza e, transformando suas angústias e seus trabalhos num cântico de glorificação, sob a eterna inspiração do Mestre, renovaram a face do mundo. Graças à fidelidade desses homens, que eram fracos também, que no primeiro momento fugiram, né, quando Jesus foi preso, se acovardaram, mas aos poucos foram se transformando, se tornaram extremamente fiéis a Deus, exemplificaram, foram perseguidos, torturados, mortos das maneiras mais bárbaras possíveis. Mas graças a eles, nós estamos aqui hoje falando de Jesus. Eles deixaram um legado inesquecível. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos agradecer a Deus por essa noite, agradecer a Deus por esses momentos que passamos juntos, pedir a Ele que nos dê forças para sermos fiéis, ainda que somos fracos, vacilantes, tímidos, mas que possamos aos poucos ir adquirindo essa confiança, essa certeza da presença divina junto a nós sempre, e que sempre possamos ser fiéis a Deus, cada vez mais, estarmos unidos ao Pai, ao nosso Mestre Jesus, para a nossa própria renovação e para colaborarmos na renovação do nosso planeta. Muito obrigado por tudo, mestre amigo, e seja conosco, Senhor. Seja conosco a cada instante de nossas vidas, cada vez mais, agora e sempre. Que assim